Vamos lá, mais um vídeo. A gente vai falar sobre sensores de temperatura das máquinas inverter. Esse daqui eu considero os mais importantes do equipamento, porque é através de sensores de temperatura que a máquina vai funcionar. Ela vai fazer ligar, controlar a temperatura e dar o conforto térmico do ambiente. Então, o sensor de temperatura é muito importante. E ele estando descalibrado, queimado ou em curto, pode trazer erros no equipamento e não fazer funcionar. Beleza? O que a gente vai medir aqui? É bem simples, bem rápido. A gente vai usar um multímetro e a gente vai medir aqui se ele está queimado, se ele está em curto ou se a resistência dele está dentro do padrão do fabricante. Tá ok? Eu estou com alguns tipos de sensores. Sensor de temperatura ou ambiente, sensor de degelo, ou conhecido como sensor de tubo, e esse daqui, que tem esse material que parece um pano, ele é um sensor de descarga, é o sensor que vai logo na saída do compressor, no tubo do fluido refrigerante, tá? Ele que mede ali a temperatura de saída do fluido. Então, a máquina inverter, ela costuma controlar tudo isso, controla a saída de temperatura, algumas máquinas têm a temperatura de sucção, consegue fazer o superaquecimento, as temperaturas dos sensores ambiente. Então, é através dele que a máquina vai fazer a leitura do ambiente. Como que a gente mede? Bem simples. A gente vai usar o multímetro. No caso meu, ele faz leitura automática. Eu coloquei aqui na opção de resistência, tá? Pode ser esse daqui, pode ser o analógico, desde que meça resistência, para que você aí possa verificar os sensores. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a ponta do multímetro, o meu já está calibrado ali. A gente simplesmente vai medir aqui a ponta de saída do fio do sensor de temperatura. Depois, numa próxima aula, a gente ensina a medir a tensão que chega até esse sensor. Muito simples. Só vir aqui, ó, colocar uma ponta aqui e colocar outra ponta aqui. Lá. 8,44K aqui em cima, ó, apareceu um Kzinho. Então esse sensor aqui é de 8, vamos lá de novo. Esperar ele medir. 8,44K. Como que funciona o sensor se você não conhece? O sensor ele sai de fábrica calibrado em uma temperatura de 25 graus. Qualquer sensor desses daqui, ele sai numa temperatura de 25 graus de fábrica. E quando o fabricante faz esse sensor, ele faz a 25 referente a algumas resistências. Então, existe resistência de 5K, resistência de 10K, 15K, 40K. K são a resistência, tá? Quiloohms. Então, existem várias resistências. Sempre o padrão de fabricação é 25 graus. Se você colocar esse sensor aqui, todos em uma temperatura de 25 graus, ele tem que medir as resistências que o fabricante estipulou. No caso, esse daqui deu 8,44, se eu não estiver enganado, provavelmente ele deve ser de 10K. Então você vai comprar um sensor de 10K. O que é bom lembrar aqui de orientação? Cada equipamento tem a sua resistência de sensor. Se você for medir a máquina, o ideal é verificar no manual do fabricante quais as resistências que o seu equipamento está usando. Você vai mexer no LG, verifique quais as resistências dos sensores. Vai mexer no Carrier, no Samsung, tem que verificar, porque pode variar. Uma máquina pode usar 10K e a outra máquina pode usar 5K, tá? Então você precisa saber disso. Você precisa saber disso para que você possa identificar se está dentro do padrão do fabricante. Beleza? Então vamos lá. A gente mediu aqui, deu uma resistência, tá? Deu 8 e alguma coisa. Se você vir aqui, medir e não der nada, não der nenhuma resistência aqui no seu multímetro, esse sensor está queimado, tá ok? Pode estar queimado ou em curto. Normalmente ele está queimado, ele rompe aqui o bulbo dele aqui, ó. Rompe o bulbo, tá? A gente não vai explicar essas partes técnicas, só para que você entenda. Aqui que faz a leitura de temperatura. Ele rompe. Se você medir e ele apitar, você encostou os dois aqui, ele apitar ou zerar aqui,
acontece que esse sensor aqui está em curto também. Às vezes ele rompe aqui, encosta fio com fio, ele dá curto também, tá? Ou às vezes ele danifica aqui, a resistência fica muito alta. Às vezes sensor de 10, você mede, está dando 50, 80K, então ele também está com defeito. Então existe o curto, ele está rompido, ou a resistência está muito alta fora das especificações do fabricante, tá? Então você tem que levar em consideração isso. E sempre verificar no manual do fabricante qual é o sensor de temperatura que ele está usando, tá? Agora a gente vai verificar sobre a temperatura. Eu não sei agora que temperatura que está aqui em ambiente. Então eu preciso ter uma tabela para verificar se esse sensor está dentro do padrão do fabricante, beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o termômetro, pode ser esse ou termômetro ambiente, para que você possa analisar aqui a temperatura ambiente. Eu vou pegar a ponta aqui, então aqui meu sensor é o sensor 1, tá ali marcado sensor 1. O que eu vou fazer? Eu vou colocar próximo aqui, ó, para que eu possa identificar. O que eu costumo fazer? Só passar uma fita aqui, ó, só para os dois ficar um próximo do outro, tá ok? Tá aí, ó, bem simples. Por quê? Porque a temperatura que está aqui é a mesma que está aqui, porque ele está pegando a temperatura ambiente. Então, ali ele está me dando 28,3, tá? É a temperatura que está agora nessa ponta. Será que ele está calibrado? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos medir novamente, a gente vai identificar essa temperatura. Depois a gente vai ir no aplicativo de ajuda técnico, para que a gente possa identificar se está dentro do padrão. Vou medir novamente. Tá aqui, ó, medir a resistência, tá? Então vamos lá. Medir lá, ó, tá dando 8,12 de resistência, tá? Marca aí, ó, 8,13. E lá a temperatura tá me dando 29,2. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o aplicativo para verificar se o sensor está dentro do padrão do fabricante. Vamos lá. Então, pois bem, então a gente já está dentro do aplicativo. Agora a gente vai mostrar aí como que você verifica se está dentro do padrão, tá? No caso aqui eu vou usar o setor de sensores. Como lá deu 8,13, eu vou chegar aqui no 10, que é o mais próximo, tá? Eu vou ver se bate lá a temperatura em relação ao sensor. Então tá aqui, ó, o C é a temperatura e aqui a resistência, ohms, tá? Temperatura, ohms. Então começa aqui com menos 10, vai diminuindo, tá? A temperatura. Nós tínhamos visto uma temperatura de 29,2, tá lá, ó. 29, tá? Depois ele passa para 30, então tá entre 30 e 29, tá? Você pode ver mais ou menos uma média aí. Como deu 29,2, tá próximo de 29 graus, e não conta os picados aqui no aplicativo, me deu uma resistência de 8,3. E a gente tinha achado uma resistência de 8,12. Tá dentro ou tá fora? Tá aí. Todo sensor ele tem uma margem de tolerância. Então ele trabalha, deixa eu voltar aqui, ó, verificar o 25 aqui, ó, 25, ó. Se fosse uma temperatura de 25 graus padrão, ele saía de fábrica 10K. Só que mesmo ele estando aqui no 10K, ele tem uma tolerância de 2% para mais ou 2% para menos, tá ok? Mesmo ele estando aqui com 25 graus exato, saindo de fábrica, ainda ele tem uma tolerância de 2% para mais ou 2% para menos, beleza? Então o vídeo de hoje é sobre isso, bem simples, bem rápido.